Oi, gente. Além de repercutir as rachadinhas, as redes sociais estão repercutindo muito a possibilidade de Bolsonaro ter sido traído, né, pela esposa. E é curioso focar nisso, né? Mostra aquela coisa de focar na vida pessoal das pessoas, né? Quando muito mais relevante é mais um funcionário está indicando que o Bolsonaro e seus familiares praticavam crimes, né? Praticavam crimes contra o patrimônio público e enriqueceram dessa forma. Talvez tenha uma certa relevância falar da traição, porque isso ajuda a explicar por que ele desviou da ex-esposa para os filhos o cuidado sobre as rachadinhas, né? Quem administrava isso, o que significa que os filhos estavam administrando as rachadinhas e isso deve orientar parte da investigação, caso fique confirmado o que disse o ex-funcionário de Bolsonaro, né? Uma outra coisa é que talvez a paranoia do Bolsonaro, talvez esse comportamento paranoico, né, se explique em parte por esse episódio das traições, né? Enfim, as redes sociais começaram a repercutir a entrevista do Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, né? Isso está na reportagem da Isto é Dinheiro, né? Santos denunciou uma série de crimes envolvendo rachadinha, recolhimento de salário pago a assessores e até mesmo uma eventual traição da ex-mulher do presidente, que não é crime. A forma do português aqui fica parecendo que é crime, mas não, é crime. Ana Cristina Siqueira Vale, com seu segurança, o bombeiro Luiz Cláudio Teixeira. Né? A pesquisa Rachadinhos Bolsonaros já é uma das mais comentadas no Twitter desde a noite de quinta-feira. E Bolsonaro corno também, né? Uma das principais da manhã da sexta, né? Segundo Santos, Jair Bolsonaro decidiu entregar o controle das rachadinhas de Flávio e de Carlos Bolsonaro aos próprios filhos após descobrir uma suposta traição de sua mulher com sua segurança. A advogada teria sido a primeira a controlar o esquema de corrupção dos filhos parlamentares de Bolsonaro. Santos alega ter presenciado diversos golpes praticados por Ana Cristina, separada do presidente desde 2007. Em 2008, ela teria simulado o furto de um cofre que o casal mantinha no Banco do Brasil para acusar o ex-marido. O ex-assessor da família disse que se demitiu por não receber salário pedido e detalhou o que presenciou nos anos em que trabalhou com Bolsonaro. E ele confessou o crime de devolver 80% dos seus rendimentos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, somando um total de R$ 340 mil. Isso é relevante. O fato dele ter confessado um crime, que se comprovado por depósitos é crime e ele pode ser punido, é relevante, porque significa que a pessoa que está acusando os bolsonaros está disposto a confessar um crime de ser funcionário fantasma para ir até os finalmente, né? Isso não é uma coisa irrelevante, né? Ele ainda acusa a Ana Cristina de formar seu próprio patrimônio, estimado em R$ 5 milhões, com o uso de laranjas para a compra da mansão em que mora atualmente em Brasília com o filho Renan. Né? A questão da traição do Bolsonaro, né? Essa questão da traição que está sendo muito repercutida nas redes sociais, né? Bolsonaro corno e tal, eu acho que pode ajudar a gente a compreender o comportamento paranoico do Bolsonaro. Né? Tem algumas pessoas que não sabem lidar com esse tipo de coisa, né? Que não crescem, que são pequenas, que não são capazes de lidar com maturidade com esse tipo de situação, né? E que se tornam paranoicos, que se tornam, enfim, que se tornam pessoas. E o lado paranoico do Bolsonaro, o lado desequilibrado mentalmente mesmo, de achar que todo mundo sempre vai trair ele, de ficar com medo, de a qualquer sinal de suposta deslealdade, romper a ligação e ameaçar. Todo esse comportamento do Bolsonaro, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas talvez, em parte, esse comportamento tenha relação com isso, caso isso seja verdade. Isso talvez ajude a explicar isso. Eu não diria e não colocaria só nesse episódio, porque historicamente pessoas com características fascistoides têm tendência à paranoia, têm tendência à conspiração,
têm tendência a acreditar que o mundo está contra eles, que os outros estão prejudicando eles. Então, eu não atribuiria apenas à suposta traição isso, né? Mas esse pode ser um componente, pode sim ser um elemento que ajuda a compreender a psicologia do Bolsonaro, né? Aí seria bom conversar com um Christian Dunker, um psiquiatra, um psicólogo, alguém que entenda disso para fazer uma análise. É claro que sem poder falar com o Bolsonaro, essa análise ficaria limitada, mas é sim uma possibilidade. Isso tem que ser muito fortemente investigado, inclusive a confissão do Santos, né? É verificada, porque se for verdade, ele já confessou, e aí o esquema de corrupção vai ficar muito mais fácil de ser desmembrado e de ser compreendido, né? E toda essa corrupção da família Bolsonaro pode ficar absolutamente clara, né? A gente sempre soube que o enriquecimento deles era um enriquecimento ilícito, né? As evidências para isso existem há muito tempo. O Bolsonaro, ele próprio admitiu que a Val era funcionária fantasma. Então, não há nenhuma grande novidade nesse aspecto. Mas, uma pessoa que vem a público e que confessa o crime é relevante. É mais um que confessa, mais um que fortalece a necessidade de investigar esses crimes que, infelizmente, na realidade brasileira, são muito tolerados. São tolerados por parte do eleitorado. Tem um setor do eleitorado que não vê nada demais nisso. É uma coisa chocante, mas isso existe. E são tolerados muito pela classe dos políticos, porque muitos deles participam desse tipo de coisa, né? A classe política, eu não diria que todos, obviamente que não. Existem políticos que não participam disso, isso é óbvio, mas é tão comum que existe quase que uma tolerância para um crime com patrimônio público, um crime que, a meu ver, deveria ter uma punição bastante firme, bastante grave, né? Teria que ter uma punição muito dura. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar sobre isso. Eu tenho que lembrar vocês que o meu livro, A Nova Máquina do Tempo, está disponível agora na editora Cotter em versão física, não é? Versão física nova. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa nova versão física. Além disso, eu quero lembrar vocês que o curso de Gramsci está com as inscrições abertas e peço a vocês que vocês divulguem, tem mais informações no comentário fixado sobre o curso, e eu peço que vocês divulguem em suas redes sociais e ajudem a convencer pessoas a se inscreverem. Vocês vão estar ajudando muito o canal se vocês fizerem isso. E é isso aí. A gente se vê em breve em um outro vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.